Olá, meus caros irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês, aqui pelo canal Pátria do Evangelho, e também levaremos ao ar esse trabalho através da página do Centro Espírita no Facebook. Gostaria então de conversar com vocês sobre a questão do materialismo. Muitas vezes nós defrontamos com pessoas religiosas que têm o hábito de ir à igreja, ir à sua filosofia religiosa, até mesmo espíritas, mas que elas guardam dentro delas um pouco de materialismo, um pouco da filosofia materialista. E sempre é opção nossa, às vezes, falar sobre isso sem querer cobrar das pessoas, admoestar ou fazer qualquer cobrança moral daqueles que ainda têm dentro de si a questão do materialismo. Porque é uma condição que vai ser melhorada com o passar do tempo. E todos nós um dia deixaremos de ser materialistas. Ou seja, levar em consideração uma vida onde a matéria ela não seja assim tão forte em nós. À medida que o tempo passa, nós vamos nos desmaterializando, né? Sem dizer que a questão às vezes é que muitas pessoas pensam que o materialismo é somente a pessoa ser aquele que pensa em dinheiro, que pensa em posses, que pensa em ter as coisas. Mas a questão do materialismo, às vezes, é uma questão filosófica. A pessoa acredita que depois que ela morre, não existe mais nada, que não existe a alma, que a sua vida aqui é uma só, e depois dela, o nada, né? Eles chamam isso de doutrina do niilismo, né? E às vezes as pessoas se envolvendo com essa doutrina do niilismo, elas dão muita importância para a questão do hedonismo, que é a busca do prazer incessante, né? Porque já que vai morrer mesmo, já que não tem nada a ser mudado, né? Já que vai morrer, a alma não existe, então as pessoas se destroem através de pensamentos como esse. A vida, ela nos mostra pela sua imensa variedade em nosso planeta. A gente observa ao nosso redor todos os tipos de vida que existem, né? Desde as amebas, né? Os seres unicelulares, né? E aos vegetais, os animais e toda a variedade da vida. Nas mais diversas condições climáticas, a vida se desenvolve. Então, nada mais justo a gente pensar que ela também se desenvolve em outras formas, também nos planos, em outras dimensões, os planos espirituais. Mas o pensamento de que a vida prossegue depois da morte desse corpo, ele é combatido muitas vezes pela questão de as pessoas terem dentro de si a consciência formada e materialista. Mesmo alguns religiosos que acreditam que esse mundo foi formado em 6 dias, que Deus depois descansou, dá a essa conjuntura uma questão material. Para nós espíritas, Deus transcende a matéria. Não é algo que nós possamos compreender totalmente, mas é uma conclusão que nós podemos tirar, mesmo pela questão de podermos saber que pelos efeitos que existem ao nosso redor, a causa só poderia ser Deus. Pessoal, nessa questão do materialismo, a gente precisa deixar bem informado, né? A gente precisa falar sobre a questão de Jesus. Que Jesus, ao trazer a sua doutrina, o seu ensinamento ao nosso mundo, ele nos colocou consciência da questão do materialismo. Primeiro que ele desceu ao mundo em uma família que vivia da pobreza, na humildade. Depois, segundo os evangelhos, ele não tinha uma pedra para colocar a cabeça. E mesmo vivendo uma vida humilde, sendo carpinteiro,
Jesus trabalhou então a sua espiritualidade, o seu crescimento, nos ensinou aquela lição maravilhosa e, respeitando a opinião de todos, né, ele falou sobre a espiritualidade, sobre as muitas moradas na casa de Deus, ou na casa de meu pai, como disse ele. E quando ele entra na igreja, na época chamada sinagoga, ele encontra lá os requisitos para fazer parte. As pessoas teriam que matar animais em sacrifício, comprar, né, adquirir os animais e fazer sacrifício ali no altar daquela sinagoga. E além de ter que comprar ali e outros apetrechos religiosos, e sendo então um movimento materialista, um movimento que envolvia dinheiro, né? E aí ele condena aquilo tudo, ele inclusive diz os evangelhos que ele teria expulso alguns vendilhões ali que estavam ali no templo. Isso foi um dos estupins para que depois Jesus fosse morto na cruz. Então, vamos entender essa questão, que nós sendo cristãos, nós nos envolvendo com Cristo, com uma vida cristã, temos que respeitar a questão da matéria ou dos bens materiais, porque eles nos dão conforto para o nosso corpo. Nós não devemos reverenciá-los. Se nós reverenciarmos a matéria acabará por nos dominar. E aí, a gente chegando na espiritualidade, os tijolinhos de luz que nós deveríamos ter mandado para lá, não estarão lá. Não teremos as construções necessárias para um plano espiritual elevado, para onde nós iríamos, no caso, nos sintonizar depois da morte do corpo. E talvez a gente então entre para um mundo de sofrimento, o chamado umbral, ou zonas infernais. Até isso nós temos que saber para evitar. Deus não castiga ninguém, mas a lei de sintonia que existe, nós nos sintonizaremos com aquilo que nós buscamos. Então, o materialismo é a doutrina que o Espiritismo procura combater com mais afinco. Com todo respeito a quem é materialista, nós trabalhamos com a ideia de que a espiritualidade está ao nosso lado e que o materialismo é que sim é uma ilusão. Então, a nossa dificuldade de vivenciar a nossa vida aqui no planeta é que nós somos envolvidos pelas questões materiais. Não estou condenando a questão da pessoa ter posses, né, ter fazendas, ter carro, ter casa, ter coisas, mas o fato das pessoas viverem para essas coisas, né, que são, na verdade, apetrechos para dar mais conforto à nossa vida aqui. E muitas vezes a pessoa materialista, como eu disse, na questão do hedonismo, né, essas pessoas querem a vida prazerosa, porque vai viver aqui na Terra e depois não existe mais nada. Então essas pessoas acabam acreditando que não precisa fazer nada para melhorar como espírito, como pessoa, como ser inteligente, né? Então elas acreditam que, compreendendo que esse mundo material é o único mundo que existe, elas acreditam que não precisam evoluir, que não precisam crescer. Bom, dentro desse esquema da questão do materialismo, nós podemos falar mais a respeito em outro vídeo mais à frente. Gostaríamos então de agradecer a todos. Peço a você que faça inscrição em nosso canal, coloque aí a sua opinião também e divulgue o nosso trabalho. Muito obrigado, que Jesus abençoe.